É. Bom dia a todos, né? Bom dia aos colegas, bom dia a todos os alunos aí, alunas. A Luana voltou. Vamos deixar a Luana abrir a apresentação aí para os meninos. Bom dia a todos, tá tudo ok, viu, com a gravação, pode estar tudo certinho. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esse sábado, né, letivo aí, com a temática maravilhosa do PAS e do Enem. Espero que todos os alunos aproveitem esse tempo, tirem suas dúvidas e que seja um momento agradável para todos. Aí eu deixo aí a palavra com as meninas agora. Peraí, gente, que eu estou permitindo aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Luana, sou coordenadora do Matutino, especificamente mais do bloco 2, segundo J, segundo L e os terceiros anos, ok? Precisando, qualquer coisa, estamos aí para ajudar. Tchau, tchau. Ok, aí eu vou falar aqui rapidinho. Bom dia a todos. Meu nome é Adriana, eu sou professora de língua portuguesa e, assim, dos terceiros, né, mais dos terceiros, terceiro A, terceiro D. Tenho quase todos os terceiros aí em PD. Segundo, eu só tenho os 2 últimos. E será um prazer conversar com vocês hoje aí sobre as provas do PAS e do Enem. Bom dia e parabéns, né, por estarem aí conosco nesse sábado aí de manhã. Colegas aí. Bom dia, eu sou a professora Graziella, né, de Educação Física. Eu dou aula para quase todo mundo, todos os segundos anos, e aí só os terceiros anos que eu não pego todos, né? Terceiro ano eu só dou aula para o A, B, C e D. Tá bom? Então, vou me apresentar. Então... Posso falar, então? Bom dia, eu sou a professora Daniela, tá? Sou professora de arte, dou aula para o terceiro A, segundo J e segundo L. Sim, agora sou eu. Gente, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou professora de língua portuguesa e de espanhol também. Para espanhol, eu dou aula para todos os terceiros anos, né? E para língua portuguesa são 3, G, H e I. Sejam muito bem-vindos. Buenos dias a todos. Oi, gente, agora sou eu. Eu sou a professora Silvia, professora de língua portuguesa e também estou com PD este ano. Estou com os segundos anos, do A ao G, porque G eu dou aula de PD, e já vi que vários alunos que estão aqui foram meus alunos ano passado, ou de português, ou de inglês, né? Eu estava dando uma olhadinha aqui, vários nomezinhos conhecidos. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez, espero que vocês tirem as dúvidas, que vocês consigam encontrar uma motivação a mais para fazer esse PAS, que a gente precisa de mais nomezinhos de alunos do 101 lá na UNB. Bom dia, acho que está meio no escuro aí, colegas, todos os alunos, parabéns por estarem aqui. Professor César, Educação Física, terceiros anos, turmas E, F e G. Sejam bem-vindos, que seja bastante proveitoso para todos nós. Bom dia, eu sou o professor Alessandro, sou professor de português dos terceiros E, F e G, professor de inglês do segundo H, do segundo I, professor de PD do segundo A, J, L e terceiro A. Bom dia a todos. Ok, todos os colegas aí já se apresentaram, né? Luana, você libera para eu apresentar aqui o nosso material? Por favor. No caso, para... Os slides.
no caso, vocês podem também. Ver se permite aí. Tá. Aqui. Foi? Vocês estão vendo? Sim. Sim? Sim. Beleza. Só um minutinho, Adriana. Os alunos que tiverem alguma dúvida durante a apresentação, não liguem o áudio, escrevam no chat que a gente vai lendo e a gente vai passar para as professoras as perguntas que vocês tiverem na ordem, tá bom? Ou podem levantar a mãozinha, caso quem não queira, né, escrever, só queira falar, mas escrevendo fica melhor, tá bom? Ok. Aí, pessoal, olha só, nós vamos iniciar aqui, tá? Aí, como a Grazi disse aí, à medida que as dúvidas forem surgindo, tá? É só dizer. Então, vamos começar aí a nossa conversa, né? A intenção hoje da nossa conversa a intenção da nossa conversa é explicar para vocês direitinho a respeito das provas, né, do PAS e do Enem, né? Essas provas aí que são realizadas, tá? Para o ingresso aí na universidade, né? Na instituição de ensino superior. Então, partindo aí do princípio do que é o PAS. O PAS é um programa, né, de avaliação seriada. Essa a diferenciação do Enem e dos vestibulares aí em comum. Por quê? Porque o PAS, ele aluno no término de cada ano do ensino médio, tá? Então, a intenção é avaliar aqui as competências e habilidades do aluno, tá? Então, de uma forma interdisciplinar. O PAS foi criado em 95, o Enem é um pouquinho mais jovem, né? O Enem, ele surgiu em 98. Tá? E o PAS, eu costumo dizer que é o caminho mais fácil para vocês adentrarem na universidade. Tá? Com isso, eu não estou querendo dizer que a prova do PAS seja a prova, assim, mais fácil, né? O método, a prova mais fácil, não. Eu estou afirmando que é o caminho mais simples, o caminho mais fácil para vocês adentrarem na universidade, tá? E a intenção é mostrar essa diferença, mostrar isso para vocês aqui hoje. E também é uma forma mais dinâmica, né? Mais dinâmica por quê? Porque ela acontece assim, ó, em etapas, tá? Ou seja, o aluno que está cursando o primeiro ano, lá no final do ano, ele vai fazer a prova com os conteúdos, né, trabalhando aí as estratégias, os conteúdos daquele ano. No segundo ano, a mesma coisa, no terceiro ano, a mesma coisa. Não é aquela junção de conhecimentos do ensino médio, como acontece no Enem, como acontece nos vestibulares comuns, ok? E como nós temos aqui estudantes do segundo e do terceiro anos, eu quero frisar para vocês que, eu estou no segundo ano, mas eu não não participei da primeira etapa no ano passado. Posso fazer a inscrição quando abrir neste ano? Pode, tranquilamente participar aí a partir da segunda etapa, né? Nós estamos aí num período atípico, né? Esse período pandêmico. Ainda não aconteceram as provas referentes ao ano passado, já tivemos aí adiamento e, enfim, eu quero que vocês observem o seguinte, a nossa conversa hoje, nós vamos voltar à nossa conversa explicando para vocês como funciona o PAS, tendo a questão do período dentro da normalidade, certo? Então, olha só, como participar, né? Quanto a essa participação, eu creio que vocês já sabem, mas vamos só reforçar aqui, ela acontece por meio do link, né, totalmente, a inscrição, ela tem que ser totalmente aí pela internet, onde eu tenho que ter o documento de CPF e identidade de forma obrigatória, sem esse documento eu não faço, tá? Eu não faço a inscrição. A fotografia também, ali, de forma digitalizada, eu também não consigo efetivar essa inscrição. E como participar, né? Como eu já disse, primeira etapa,
Ótimo. Não consegui fazer a primeira etapa, posso participar a partir aí do segundo ano? Tranquilamente, tá? Só que, tá? Eu vou ter que ter um esforço maior aí para ter nota boa. Há uma taxa de inscrição? Há, né? Há uma taxa de inscrição. Essa taxa de inscrição, ela é, né, vamos assim dizer, um tanto alta, né? Ela custa aí R$120, né? Se formos pensar ainda mais para esse momento aí que estamos passando, né? Onde o poder aquisitivo aí está, né? Ele teve uma decaída, enfim, R$120. E às vezes nós ouvimos muitos comentários assim, eu não faço paz porque tem que pagar e tal, né? E, infelizmente, muitos desconhecem que nós conseguimos isso daqui, ó. Como estudante de escola pública, a maioria consegue essa taxa de isenção. E como que eu consigo essa taxa de isenção? Primeiro ponto aqui, ó. Se eu tiver um número do CAD único, o que é esse CAD único? Se eu sou estudante beneficiado por algum programa social, eu vou ter um número desse CAD único, tá? Só que esse número não é meu. Esse número é o número do meu responsável. Aí eu tenho que pegar esse número, né, com o meu responsável que fez a minha inscrição nesse programa social. Se eu tiver esse número aqui, pessoal, no ato da inscrição, é quase certo, é quase de imediato que eu vou ter a resposta dessa taxa de isenção aqui, ó, positivamente, certo? Daí, se eu não tenho esse CAD único, eu vou tentar essa taxa de isenção por aqui, ó, tá? Como sendo estudante, ó, comprovando a questão aqui da renda familiar, tá? Apresentando a renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. Isso daqui surgiu, ó, aqui diz PAS 1 e PAS 2. Por quê? Porque isso daqui surgiu em 2016. Antes disso, em 2013, nós tivemos o que passou a incluir aí, tanto para o Enem, e aí entrou o PAS 3. Por quê? Porque aqui engloba as 3 séries, o ensino médio total. Então, aqui não tinha como incluir nem a primeira etapa, nem a segunda etapa, né? O estudante aqui, ó, que estudou os 3 anos no ensino médio, ele já tinha o direito, no caso do Enem, a não custear taxa nenhuma. Só que o PAS, pelo fato de cobrar uma taxa, né, teria que comprovar aqui, ó, um salário mínimo e meio. Aí, voltando para cá, como que eu faço isso? Eu vou só citar um exemplo para vocês terem ideia de como é fácil isso. Eu vou pegar uma renda, vamos supor uma família, e aí, ó, nós vamos trabalhar com números, tanto para mostrar isso, como lá nas provas, tá? E aí, pelo fato de ser professora de língua portuguesa, eu vou arredondar, porque eu não sou muito boa de contas, então eu vou arredondar tudo aqui. Aí vamos passar mais ou menos esse um salário e meio aí para 1.500 pilas, né? R$1.500. Então, veja bem, olha só, calculando aí R$1.500, se eu pego uma família de três membros, por exemplo, o que ocorre? Eu vou citar aqui, arredondando, um pai com um salário bruto, porque calcula-se pela renda bruta. Um pai que receba aí R$2.000. Aí vamos supor que a mãe também trabalhe e o salário bruto dela seja aí R$2.000. Aí o aluno, né? Eu tenho 3 pessoas. Aí vamos supor, a renda de todos da casa, 4.000 bruto. Eu divido por 3. A renda vai ser inferior a um salário mínimo e meio, tá? Então, eu tenho direito a essa isenção. Qual a diferença desses dois aqui? É porque aqui, a partir do momento que eu faço essa inscrição, eu tenho que comprovar. E como que eu faço essa comprovação, se a inscrição é toda online? Eu vou ter que comprovar com todos os documentos que o SEBRASP me exige, né? Contra-cheque, carteira de trabalho,
CPF, enfim, todo o responsável, todos os documentos que essa banca aqui exigir, certo? Então, a diferença é esta. E aqui, para quem está na terceira etapa, tá? Também, se eu for comprovar, se eu for participar dessa concorrência ali, eu também vou ter que comprovar. Tudo bem? Agora, na maioria das vezes, o estudante de escola pública, ele consegue sim, tá? Ele consegue essa taxa de isenção. E se eu me inscrever, voltando ainda, né? Se eu me inscrever para essa taxa, para esse concurso aí de isenção, e se eu for negativado, né? Eu perco a minha inscrição aí para o PAS? Não. Automaticamente, o Sebrasp vai gerar um boleto, né? Um boleto aí de R$120, e aí, né, infelizmente, eu vou ter que custear essa minha inscrição em tempo hábil, ok? Daí, olha só, nós temos a minha inscrição em língua estrangeira, tá? Nós temos aí 3 opções. É claro que eu devo optar pelo idioma estrangeiro em que eu domine, né? Eu não vou procurar e chutar. O francês não é oferecido aí nas nossas escolas, né? Mas, de repente, se eu estude aí fora, tá? E lembrando, pessoal, o seguinte, inclusive língua estrangeira, todos os tópicos que foram comentados até agora e os outros que eu vou partir agora para comentar, inclusive isso daqui, ó, matriz de referência, tudo isso vocês encontram no site do Sebrasp, tá? Tem um link que nós utilizamos que dá acesso direto ao site do Sebrasp, tá? Qualquer coisa, se vocês quiserem, depois alguém coloca aí no Grazi ou Silvia, eu coloquei lá no nosso grupo, logo cedo, esse link, tá? E vocês podem colocar aí para os meninos saberem, nós temos esse site do Sebrasp que dá acesso a todas essas informações, que vocês podem, né, dar uma olhada aí com calma, analisar, por quê? Eu estou participando do PAS, então eu tenho que me sociabilizar aí de uma forma imensa durante todas essas etapas com essa banca, né? E lá no site eu tenho todas essas informações com precisão. E aqui, lá eu sou informada, por exemplo, no dia da prova, né, no caso das meninas, eu estou amamentando, eu tenho direito a atendimento especial, tá? Eu possuo alguma deficiência, eu tenho direito a atendimento especial, eu tenho todas as informações a respeito do meu local de prova, durabilidade da prova, e por aí vai, ok? Enfim, estou inscrita, tá? Então, o que nós devemos fazer? Vamos conhecer bem essa estrutura aí da prova, tá? A prova do PAS, em todas as etapas, ela apresenta a mesma constituição, de acordo, elas são elaboradas de acordo com a matriz de referência, tá? Essa matriz de referência aqui, que vocês encontram lá no site, né, como eu disse, não são os conteúdos, tá? São as habilidades, as competências voltadas às modalidades de obras, né? As obras nas modalidades de filme, de pintura, de obras literárias e por aí vai, né? São as manifestações aí artísticas que nós temos. Então, lá, vocês encontram todas essas matrizes, tá? De todas as etapas. E eu preciso conhecê-las, tá? Eu preciso conhecê-las, eu preciso analisá-las. Em sala de aula, muitas vezes nós não conseguimos aí, em tempo hábil, né, trabalharmos todas essas matrizes, tá? Dependendo, nem no presencial, né? Ainda mais agora aí que nós estamos, né, em aula remota, tá? Nós já trabalhamos algumas, né? Então, nós vamos comentar aqui como é dividida, né, essa prova aí em cada uma de suas etapas. Então, nós temos, ó, a prova de conhecimentos, nós temos a parte 1, parte 2.
essas partes, cada uma corresponde a 50 pontos, totalizando aí 100 pontos de prova, tá? Nós temos aí 100 pontos de prova. Primeiro eu tenho aí a língua estrangeira, tá? Olha a importância aqui, né? Por isso que eu tenho que ter muita atenção quando eu opto pelo meu idioma lá, quando eu faço a minha inscrição, ok? E aqui eu tenho, né, a prova de conhecimentos aí das disciplinas que nós temos. E, graficamente, nós temos isso daqui, ó. Eu tenho a parte 1, junto com a parte 2, eu tenho aqui a prova de redação, né? A delícia aqui da prova de redação que vocês tanto gostam. Então, nós temos, ó, a prova de redação tem o valor de 0 a 10, e aqui nós temos 50 mais 50. Esta é a estrutura da prova em todas as etapas, tá? Aqui nós temos a composição aí da prova. E aí a estrutura da prova de conhecimentos. Vamos lá. Nós temos 4 tipos de questões aí no PAS. E muito se fala o seguinte, né? Eu marco uma certa e um item errado anula uma certa. Isso é verdade? Em parte, sim, né? Que é o tipo de questão que está aí na tela agora, que é a questão tipo A. Eu marquei a questão certa e infelizmente errei um outro item, eu vou perder? Vai, né? Vai perder. Só que, de repente, se comentam só sobre esse tipo de questão, mas nós temos 4 tipos de questão, tá? Então, vamos lá. Olha só, eu vou comentar aqui com vocês o seguinte, esse tipo de questão, que é o tipo de questão que mais aterroriza aí os nossos alunos, né? Eu devo ter muito cuidado com ela, é claro que eu devo ter. É um tipo de questão que eu não posso chutar, né? Primeiro, o que é chutar? É marcar de qualquer jeito. Eu vou fazer a prova, eu não quero deixar nada em branco, então eu vou marcar de qualquer jeito. Nunca devo ter essa postura diante deste tipo de questão. Por quê, pessoal? Olha, valor positivo, eu acho... Só um minutinho, Adriana. Te cortando só um pouquinho aqui, é porque acho que surgiu um pouquinho de dúvidas aqui do pessoal aqui no chat sobre umas falas dos slides anteriores. Só para a gente tirar essas dúvidazinhas, tá? Enquanto a gente estava falando daquele assunto, senão acaba passando e para a gente voltar depois fica um pouquinho complicado. O pessoal está com dúvida aqui sobre a questão da taxa de isenção. Então, vamos só voltar um pouquinho lá nessa parte, para a gente explicar um pouquinho melhor, que eles não entenderam tão bem assim. Tá, se não for para fazer cálculo... Não é questão de cálculo, é mesmo de como que funciona, né, direitinho. Sim, a gente vai passando rápido, e para quem nunca ouviu falar sobre isenção, sobre taxa, né, que não está muito acostumado com essa ideia, ela é um pouquinho. Gente, só para esclarecer, essa questão desse número do CAD único, né, que a gente tem, que é do auxílio, se você é beneficiário de algum programa social, Bolsa Família, Bolsa Auxílio, se recebeu aqueles benefícios que o governo ou o governo do Distrito Federal oferece, né, para a família, também. Então você vai ter esse CAD único. Se o seu responsável, se o seu pai ou sua mãe, ou com quem você mora, não lembrar desse CAD único, a forma de você conseguir esse número desse CAD único é você indo naquele órgão de assistência social, o CAS, né? CAS. CRAS, né? CRAS, né? Então, é o Centro de Referência à Assistência Social, tá? Então, aí nele lá, você consegue, com o CPF, claro, com o seu responsável lá, o seu responsável vai ter que ir lá, né, com um documento, né, de identificação com foto, aí só pedir para visualizar lá o CAD único. Tem formas de você ver também na internet, mas aí agora eu não tenho. Mas o CAS é a forma mais fácil de você ver, e se você também vê se você tem a possibilidade de fazer o CAD único e você não tem, tá bom? Eles vão conseguir até visualizar se você não tem um CAD único, e você sabe que você se encaixa nessa relação aí que a Adriana explicou aí da renda per capita e se abaixo. Então, lá você vai conseguir fazer esse CAD único lá, no CRAS. Então, lá você vai ter todas as informações, tá bom? Então, aí, explica um pouquinho sobre como fazer essa isenção direitinho.
Tá, eu vou... Você quer que eu repita, Grazi? Sim, pode repetir. Tá. Olha só, pessoal. No ato da inscrição, né? Eu vou fazer a inscrição do PAS. Inclusive, eles vão marcar o período de inscrição aí para esse ano. De repente, nós podemos fazer um videozinho para vocês, mostrando como se faz essa inscrição, tá? Quando for lançada a data certinha, aí nós podemos fazer um videozinho. Nesse período aí de inscrição, o que ocorre? Eu vou fazer eu vou concorrer para essa taxa de isenção. Essa taxa de isenção tem a data limite, tem o período, né? Sai lá no edital, sai falando a data certinha para eu concorrer, para eu ficar isento, para eu não pagar esses R$120. Eu vou dizer a vocês, cerca de 95% dos estudantes de escolas públicas não pagam essa taxa de R$120 para fazer, tá? Então, olha só, eu tenho esse número aqui do CAD único. Como que eu posso ter esse número aí, como a Grazi falou? Geralmente, o responsável de vocês, eles têm esse número. Então, olha, eu vou ter esse número, lá quando eu vou fazer essa taxa de isenção, tem um campo. Tem um campo lá onde eu lanço este número aqui. A partir do momento que eu lancei este número, é quase garantida a minha taxa de isenção ali no momento. Por quê? Porque é uma lei, é lei isso daqui. Eu faço parte de um programa social, eu não vou pagar por esses R$120 para eu poder participar do PAS, tá? Isso é lei, beleza? Se eu não faço parte do programa social, eu vou entrar aqui. Entrando aqui, eu vou ter que comprovar o valor da renda bruta de todos da minha casa. Como que eu faço isso? Lá no ato da inscrição, eu vou ter que comprovar essas minhas informações, olha aqui, ó. Eu vou ter que comprovar de acordo com o que essa banca vai me pedir. Ela vai me pedir alguns documentos. Eu vou informar o número de pessoas que tem na minha casa, tá? E vou informar o número da renda das pessoas também da minha família, tá? Vamos supor que a renda da minha família ali seja cerca de R$3.000 bruto. Aí seja comprovado na carteira de trabalho, né? Vamos supor, seja comprovado na carteira de trabalho da pessoa, do responsável ali da casa que trabalha, tá? Que trabalha. Aí eu vou ter que tirar cópia, eu vou digitalizar, eu vou encaminhar tudo, porque é tudo online, eu vou ter que fazer tudo digitalizado para encaminhar. A pessoa é autônoma. Eu tenho a declaração para fazer, comprovando, falando ali da renda. Essa declaração do trabalhador autônomo, eu tenho que preencher, eu tenho que pegar o modelo, preencher, né, e tal, tudo direitinho, tudo de acordo com o que essa banca pede para eu comprovar todos os documentos, tá? Então, eu tenho que somar a renda e dividir pelos integrantes ali da casa, tá? Então, essa renda, ela é calculada, ela é comprovada, a soma, tá? Pela soma de todos os membros da família, dividida pela quantidade de pessoas que moram, que residem dentro da casa, ok? E aí, o resultado, ele tem que ser igual ou menor do que um salário mínimo e meio. Beleza? Então, basta comprovar. Okay? E Adriana, só complementando, né? Então, é isso mesmo, gente, é só fazer esse cálculo. Aí, quando você faz a inscrição lá no site,
tem um período lá que aí depois eles lançam lá uma lista, vamos colocar assim, de quem foi aprovado, né? Quem foi das inscrições deferidas e indeferidas. Indeferidas é quando ela foi reprovada. Então, assim, aliás, reprovada, assim, não reprovada na prova. Você não foi aceita como isenção de taxa, então você vai ter que pagar. E se foi deferida, é porque você foi aprovada para não pagar a taxa, né? Então, estava tudo certinho lá com o seu cadastro, você conseguiu comprovar, e você não vai fazer o pagamento. Aí a outra perguntinha do Wesley, né? Então, por que não isenta logo de todo mundo, não é mais fácil? É porque, Wesley, esse tipo de prova, ele tem um custo absurdo, né? Então, assim, são contratados professores externos para fazer as correções da prova, é contratado professores para fazer as questões, os aplicadores, os locais de provas. Então, assim, é um custo gigantesco, gigantesco mesmo, né? Fazer uma prova desse nível, né, e todos os anos. Então, ela precisa realmente ser cobrada, infelizmente. Aí, claro que para esses alunos que conseguem comprovar a baixa renda, ou que já vieram, que estudaram em escola pública, né, e conseguem comprovar essa renda per capita menor do que um salário mínimo. Per capita é por cabeça, tá, na família, tá? Então, por exemplo, você vai pegar o saláriozinho lá, só o pai trabalha, você vai pegar o salário do pai e vai dividir entre quem mora com ele no lar. Tá bom? Essa é a divisão, é quem mora no lar. Per capita é por cabeça, tá? Então, aí você vai fazer essa divisão e consegue essa isenção. Mas não tem como isentar todo mundo, porque é uma prova que tem custos altíssimos, tá? Aí a gente já pode voltar lá para outra parte, Adriana. Tá, joia. E completando aí, o Wesley, por que também não faz isso? Porque muitos estudantes de escola da rede privada, eles estão migrando aí para o ensino médio, tá? Muitos de olho também nas vagas de vocês, lá aí no PAS. Sabia disso? Por quê? Porque há cotas de escola pública que nós vamos comentar mais adiante, e eles ficam de olho também, né? Se eu tenho direito a quem estuda aí no ensino médio todo, na rede pública, opa! Então, eu vou para a escola pública também, tá? Então, isso acontece. E aí, esse estudante paga a inscrição, tá? Nós vamos falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Então, nós estávamos aqui, ó, nesse tipo de questão tipo A, onde realmente um item errado anula um certo. Aí, eu quero até dar uma dica para vocês, olha só. Esse tipo de questão, eu devo marcar sim, só quando eu tenho a certeza de que eu estou certa na resposta aí desse item. Por quê? Vamos supor, uma prova aí de segunda etapa, onde eu tenho aí, onde eu estou certa de 10 itens de geografia meus estão corretos. Aí, de repente, eu errei 10 de história. Perdi, né? Perdi todos os de geografia. Enfim, eu só marco quando eu tiver certeza. Então, o que é melhor? Deixar em branco. Eu vou deixar em branco o que eu não sei. Por quê? Porque não, é atribuído valor algum, eu não vou perder nada se eu deixar em branco. Aí, o que ocorre? Olha só. Vamos supor aqui que o candidato esteja marcando lá no gabarito, né? Eu vou preencher com aquela caneta, eu levo um dia de prova, aquela caneta transparente preta, né? Que vocês já conhecem, aquela caneta que eu uso a tampa, aquele biquinho da tampa, lá no meu caderno de redação, o espaçamento, né? Que tem mais ou menos 2,5 centímetros ali para a minha paragrafação. Então, olha só. Essa bolinha aqui, eu preenchi a 14 aqui no certo, vamos supor. Só que, de repente, eu tenho a certeza de que eu marquei errado lá no gabarito. Ela não é certa, ela é errado. O que eu vou fazer para não perder um outro item? Eu marquei errado. Opa, eu anulo essa questão. Se eu tenho a certeza de que eu marquei errado no gabarito, eu vou anular. Eu vou também marcar essa daqui. Por quê? Porque se eu anulo
eu não vou perder nota aqui, tá? Então, é essa a dica. Eu estou passando a limpo o meu gabarito, eu errei, então eu sou obrigada a anular para eu não perder outro item, beleza? Tá? É assim que funcionam as questões tipo A. Realmente eu perco, então eu só marco o que eu tenho certeza. Vamos arredondar aqui, eu vou lançar um valor simbólico. Vamos supor aqui que as questões têm um valor de 0,7. Olha só, né? Então, vamos supor aqui eu tenho 6 questões, eu marquei aqui, ó, 4 questões. Acertei 2, né? Acertei aqui, ó, 2, acertei 3, né? 0,7 vezes 3, aqui eu ganhei 2,1. Aí, aqui, ó, eu marquei errado, eu vi que eu marquei errado, eu tenho que anular para eu não perder nada desses 2,1. Por quê? Porque se eu não anulo, vai descontar, eu vou ficar só com 1,4. Entenderam? Então, eu sou obrigada a fazer isso, tá? Então, para eu não perder nota. Beleza? Daí, eu tenho as questões tipo B. Como que funcionam as questões tipo B? As questões tipo B, elas vêm com CDU lá em cima, né? Centena, dezena e unidade. São as questões que vão de valor de 0 a 999, são as questões de cálculo, em que eu faço, né? Eu desenvolvo a questão e eu vou marcar ali o valor da questão. Aqui eu não perco nada, se eu colocar um valor aproximado, né, e tal. Não perco nada aqui se eu errar, tá? Então, eu tenho que desenvolver as questões. É um tipo de questão também que é bem cobrado. Geralmente, aí, por etapa, nós temos cerca de 10 itens, né? 10 questões desse tipo, depende aí da etapa, tá? Então, nós temos as questões aí onde vocês resolvem o cálculo, certo? Aí vamos à questão tipo C. Esse tipo de questão aqui, ele é parecido um pouquinho com as questões do Enem, tá? As questões do Enem que são de múltipla escolha, nós também temos aí no PAS. Só que com uma diferença, né? Aqui, eu também perco nota se, entre aspas, aí eu também chuto, né? Se eu jogo no bicho, eu também corro o risco aí de perder. Só que eu perco pouco em comparação às questões tipo A, tá? Eu perco pouco. Olha aqui o valor, ó. O valor negativo aqui do item em relação ao item que eu acertar, eu perco pouco. Por quê? Porque cada resposta minha correta tem o dobro de valor. Por exemplo, vamos supor aqui que na questão 11 eu tenha acertado, seja a letra D, e o item de biologia tem o valor de 0,7. Daí, eu acertei, eu vou tirar o quê? 1,4, né? Por item, por esse item, porque eu vou multiplicar por 2, ok? E se por acaso eu erro outro item aqui, o subsequente, o que vai ocorrer? Eu vou perder, ó, este valor de 1,4, ok? Eu perco, mas eu perco bem menos do que das questões tipo A. E por último, nós temos as questões tipo D, tá? Nós temos aí as questões tipo D, que são as questões discursivas. Aqui, turma, esse tipo de questão aparece em todas as etapas, é o tipo de questão que eu não posso deixar em branco de forma alguma. Por que eu não posso deixar em branco esse tipo de questão? De forma alguma. A não ser que eu não tenha nada mesmo, que eu não consiga desenvolver nada ali no momento, tá? Porque eu não posso também escrever qualquer coisa, né? Fazer qualquer coisa se eu não domino, se eu não sei nada. Se sumiu tudo, deu branco, foi na minha cabeça ali na hora, e não no papel. Então, eu também não posso escrever qualquer coisa. Que tipo de questão é esse? É uma questão, olha só, que vale o triplo. O que eu escrever aqui, se estiver correto, vai ser multiplicado por 3. Então, vale muito. É uma questão que tem muito valor. E detalhe, se eu errar, eu não vou perder nada. Nada. Então, eu tenho que arriscar.
tá? Eu tenho que arriscar um tipo de questão que, às vezes, vai ser solicitado para eu desenvolver um parágrafo, tá? Cerca ali, por exemplo, de 10 linhas. Eu posso ter um gráfico para desenvolver, enfim, um plano cartesiano, vai depender do tipo de questão que for solicitado, tá? Agora, é claro, eu tenho que desenvolver com uma certa coerência, como eu disse, né? Por exemplo, se for solicitado para que eu escreva sobre a Lua, eu não vou poder escrever sobre o Sol, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu tenho que responder, porém, com coerência. Por que eu não devo deixar em branco? Enfim, porque o examinador desse tipo de questão, ele vai avaliar o que eu escrevi. Vamos supor, mesmo que eu não tenha conhecimento pleno sobre a Lua, um exemplo, né? Algo que eu tenha escrito ali, ele pode julgar correto. Então, mesmo que ele não me dê a nota da questão por completo, ele vai avaliar algo ali dentro. Então, é fundamental que eu não deixe esse tipo de questão em branco. Beleza? Tranquilo? E aí, nós temos a prova de redação, tá? Essa prova de redação, ela tem o valor de 0 a 10. Aqui está falando, a respeito da extensão. Nós temos aí uma prova, né, que não deve ultrapassar o limite de 30 linhas. Nós sabemos que em todas as provas, né, o número de linhas ele é contado com palavras de constituição significativa, né? Eu digo isso porque, às vezes, o aluno dividiu a palavrinha lá no finalzinho da linha, aí ele já conta aquilo ali como sendo linha, e não é contabilizado como linha, né? Então, eu tenho que estar atento a isso, tá? Qual a diferença dessa redação aí para a redação do Enem, tá? A redação do Enem, como nós vamos ver ali adiante, eu só tenho um tipo de texto. A redação do PAS, como ela é cobrada por etapas, o gênero, a tipologia textual é modificado, tá? É modificado. Nós temos aqui, trabalhamos com textos por completo. O Enem, você tem o texto corrigido a partir de 7 linhas. O candidato escreveu 7 linhas, ele tem o texto corrigido. Só que é impossível, né, o candidato tirar os 1000 pontos lá no Enem com um texto de 7 linhas, não tem como, né? Nós vamos comentar isso mais adiante. Então, olha só, para que eu tenha a minha redação corrigida, né, nós vamos dar só uma pincelada aqui, tá? Porque o conteúdo de redação, ele é trabalhado em sala de aula. Então, aqui hoje é só para vocês conhecerem a estrutura da prova, os critérios de avaliação, tá? A redação de vocês, olha, ela só vai ser lida, corrigida de forma plena, se ela atingir esses caracteres que estão aí na tela. Ou seja, uma redação incoerente, ilegível, sem coesão, que não respeite a estrutura textual, que não esteja aí, de acordo, né, com as expressões, dominando a expressão escrita, da língua escrita nossa, e que fuja ao tema, ela não é corrigida, tá? De acordo aí com os aspectos micro e macro textuais, não. Ela é zerada, tá? Então, eu tenho que obedecer a esses critérios ali. Lembrando que uma redação legível, eu não preciso ter letra bonita, vocês sabem disso, mas a minha letra precisa ser legível, tá? Coesão e coerência fundamentais, né? No entanto, que vocês sempre estudam isso aí nas aulinhas de redação. Respeito à estrutura textual, sempre, pessoal, sempre. Olha, na prova do Enem que nós tivemos aí, né, da edição de 2020, por exemplo, a questão da fuga ao tema, do desenvolvimento do tema, foi a causa principal de mais de 87 mil provas zeradas em redação. Então, eu tenho que dominar o tema, tá? Eu tenho que dominar, eu tenho que ler, eu tenho que exercitar. É o que eu sempre converso, né, em sala de aula.
ainda mais nessa era de informatização, onde tudo está muito fácil, né? É o tal do Ctrl+C, Ctrl+V, e que nos atrapalha bastante. Eu tenho que pensar, eu tenho que colocar no papel, eu tenho que entabular um pensamento, e isso está atrapalhando muito aí, né, a geração aí que nós temos. Enfim, eu tenho que conseguir construir aí, né, o texto de forma bem precisa. Aqui nós temos os aspectos microtextuais, estruturais aí que são avaliados. Aí eu vou falar de forma rápida quais são eles e explicar rapidinho como que funciona lá na tabela de avaliação, para vocês terem uma noção. Olha só, quais são esses aspectos aí microtextuais? Aí vão entrar os erros ortográficos, erros de acentuação, tá? Todos. Abreviatura, sigla, enfim, pontuação, regência, quando eu falo em morfossintaxe, concordância, tá? Todos os erros, propriedade vocabular, quando eu utilizo palavrinha, né, que não é adequada ao tipo de texto, palavras de origem aí, que são corretas, entre aspas, né, corretas, aceitáveis na nossa fala. Aí eu cito um exemplo muito comum que nós encontramos bastante aí na correção do Enem agora, meses atrás, que é o verbo estar, né, o tal do tá, tô, tamo, né? Você pode chegar a qualquer lugar e perguntar como você está. Tô, tava, tamo, enfim. Então, apareceu muito, né, esse marcador verbal aí, tá, em verbo. Porque o país tá. Então, quando nós pensamos que não, mas ocorre bastante. O verbo acabar, na função de auxiliar em locução verbal, eu falo tanto, mas no meu texto eu não posso usar. Então, são marcadores, né, que são impróprios em textos, todos aqueles que nós utilizamos. Que isso também, propriedade vocabular, palavras não dicionarizadas, né? A nossa língua não é estática, ela sofre mudanças, né, a todo momento, isso também que ajuda a tornar, né, maravilhosa, interessante, por exemplo, a todo momento, nós temos agora o tanto de sextou, quintou, quartou e por aí vai, enfim, eu posso colocar isso aí no meu texto? Não, né, independente disso, não. Enfim, são fatores, e como que é corrigido isso? Vamos lá, né, rapidinho. Por exemplo, um erro de ortografia. Eu escrevi a seção errada. Aí parece que chama o erro, né? Aí eu repito essa palavra lá embaixo do meu texto, escrevi errado novamente. Eu vou ser apenado 2 vezes pelo mesmo erro? Não. Aí vamos supor que esse erro aí, eu perca 0,1 por cada, né? Pela palavrinha exceção. Aí vai contabilizar só 1. Mas, vamos supor, eu tenho erro de vírgula, que é o sinal de pontuação, né? Que eu tenho mais dificuldade aí na hora de escrever um texto. Aí vamos supor que eu tenha separado o sujeito do predicado por vírgula lá no começo do meu texto. Eu errei ali. Aí lá no meio do meu texto, eu fui destacar uma adjunta adverbial por vírgulas, e quando eu destaco, eu sei que eu devo colocar entre vírgulas, e eu só coloquei uma. Como o caso da vírgula, né, o erro é comum, só que o caso é diferente, aí sim vai ser contabilizado, né, o erro eu vou perder 2 vezes, né, então aí vai ser multiplicado, tá? Então vocês conseguiram entender. O mesmo erro, eu só vou perder uma vez. Agora, se os motivos forem diferentes, aí essa perda, né, ela vai ser multiplicada pela quantidade de vezes que eu errar, ok? Aí, olha só, no Enem também funciona assim, tá? A questão dos erros aí gramaticais na nossa tabela. E os aspectos macro, como o próprio nome diz, macro, né, maior o todo. E aí, entra a questão da organização das ideias, a estruturação do texto,
tá? Entre o todo. Primeiro passo, que eu não posso fugir à tipologia textual. Eu estou inspirada naquele dia da prova, eu não quero fazer uma dissertação, eu quero escrever um poema. Poxa, o meu poema ficou bonito pra caramba, me inspirei até em Augustus dos Anjos, né? Pessoal aí da terceira etapa. Não dá, não vai ser nem avaliado, né, o texto. Se não foi solicitado um poema, já era. Então, eu tenho que atender a tipologia textual. Ao tema, eu não posso fugir. Enfim, eu tenho que obedecer ao tipo de texto que é solicitado ali. Tá? Então, nas aulas aí de redação, terceira etapa, às vezes nós temos texto dissertativo argumentativo, às vezes artigo de opinião, às vezes carta argumentativa. Então, eu tenho que conhecer esses tipos textuais aí para poder ir preparado para essa prova, tá? Segunda etapa, geralmente nós temos aí texto dissertativo, mas o que não impede vocês de conhecerem outros tipos textuais também, né? Ali diz respeito à legibilidade, respeito às margens, indicação de parágrafos, tá? Na hora de examinar uma prova dessa, se olha tudo de forma minuciosa, né? Tanto o Enem como o CESP, não há tempo para isso, até porque, às vezes, se corrige aí mais de 200 textos aí dia, né? Então, olha só, o que ocorre? Se olha muito início de parágrafos, tá? Início de parágrafos. Então, a questão de mistura de letras, né? Isso se fala bastante em salas de aula. Eu posso, sim, escrever em letra de forma ou letra cursiva, tá? Mas eu não posso misturar esses dois tipos de letra. Letra de forma, o examinador tem que saber onde tem maiúscula, onde tem minúscula. Então, toda ela em caixa alta, não dá, tá? Letra cursiva, o próprio nome diz, ela tem que ir em curso. Então, se eu opto pela letra cursiva, eu tenho que mantê-la em todo o texto, né? Respeito às margens, isso vocês já sabem. E realmente fica bonito quando nós pegamos no formulário de prova, oficial de prova, o texto todo, passado bem a limpo ali, né? E essa paragrafação, nós damos dica, eu não tenho nenhuma caneta aqui para mostrar para vocês aquela caneta transparente em dia de provas, eu não tenho daquela, onde a gente pega aquele cabinho dela e coloca, né, lá no formulário para poder marcar aquele espaçamento aqui dos parágrafos, né? E a partir do momento que eu marco ali, eu vou seguindo aquela paragrafação, daí o texto fica bonito, quando eu passar limpo ele fica certinho. Então, aquilo é a estética boa do texto. Aí parece assim, é bobeira, né? Não. Quando o examinador pega, né, nós olhamos ali, opa, fica bonito para se corrigir. Repetindo, a letra não precisa ser bonita, basta ser legível, mas o texto bem organizado, esteticamente, né, ele fica bacana para que seja corrigido ali. Beleza? Estes são os aspectos, né, os critérios avaliativos aí do PAS. Aqui nós temos o caderno de resposta, temos aí as questões tipos A, B, C e D, ou A, B e C. Este aqui é o formulário aí, né, o caderno de respostas aí das questões tipo D, que são as discursivas. E há alguns cursos que exigem as provas, né? Exigem a prova aí de habilidades, como os cursos de artes, né? Exigem. É um edital separado, tá? Para quem tem interesse nesse tipo aí de curso. Tem que ter essa certificação, tá? Tem que fazer. Aí, vamos supor, eu vou fazer um curso, vou voltar aqui, por exemplo, este curso aqui, eu vou fazer um curso de música. Fui reprovado na parte de habilidades. E aí? Eu posso concorrer a outro curso? Sim, pode. Você não vai perder só porque você foi reprovado ali na parte de habilidades, não, tá? Tudo isso é bem explicado lá no site lá do Sebrasp.
quem tiver interesse aí em algum tipo desses cursos. Lembrando também que nós vamos disponibilizar esse material aqui, lá nos murais aí, tá? Das turmas. E agora, vamos aí explicar um pouquinho sobre o sistema de concorrência para vocês aí, estudantes de escola pública. Por que eu disse desde o início que é o caminho mais fácil para vocês adentrarem na universidade, tá? Então, vamos lá. Nós temos o caminho mais fácil, por quê? Pensem comigo. Eu vou comparar PAS e Enem. Eu vou concorrer aos dois. Vamos lá. PAS, eu, estudante de escola pública, eu vou concorrer DF, só DF, e vou concorrer só com estudantes de escolas públicas. Já delimitei muito. Não já delimitei aí? Eu vou concorrer com Enem. Enem, eu vou concorrer com norte a sul do país. E detalhe, qualquer pessoa pode concorrer comigo no Enem, né? Eu, se quiser, eu posso concorrer com vocês no Enem, me deu vontade de fazer Enem, eu vou fazer, né? Qualquer outro professor aí de vocês, olha aí, a Grazi, se quiser, ela pode concorrer com vocês no Enem, né? Agora, o PAS, não. Então, o PAS, vocês vão concorrer entre si, DF, estudantes de escola pública. Por isso que eu estava dizendo a vocês, muitos estudam até o Fundamental 2 na rede privada e estão indo para a escola pública, mesmo tendo condições de pagarem, de continuar pagando o ensino médio numa escola privada. Por quê? Por conta do que eu vou mostrar para vocês agora. Então, olha só, eu conheço muito. Eu tive aluna do Leonardo, que saiu do Leonardo e foi para a rede pública e, devido ao sistema de cotas da rede pública, ela entrou para medicina no primeiro semestre pelo PAS, tá? Então, eu estou dando exemplos para vocês, tá? Alunos que estão saindo da escola privada estão pegando o espaço de vocês na escola, na universidade aí, que é espaço para vocês, estudantes de escola pública, ok? Então, vamos lá. Isso vários alunos estão, tá? Com essa intenção. Então, olha só, nós temos aqui, ó, se inscrever na terceira etapa. Terceira etapa, tá? Sempre nós ouvimos assim, vocês aí do terceiro ano. E do segundo também, porque ano que vem estarão aí no terceiro. A terceira etapa é a terceira etapa mais importante, né? Vamos assim dizer. Por quê? Ah, porque a prova é mais difícil, a prova não sei o quê, não sei o quê. Não. Não é o grau de dificuldade, até porque a prova, como nós já comentamos, ela é elaborada olhando habilidades e competências, né? Então, olha só, o que ocorre? Você define a sua vida em relação à universidade, tá? Você vai definir o seu curso. Por isso que é tão fundamental, quando você estiver na terceira etapa, você sentar e olhar o seu espelho de notas e olhar a questão de nota de corte. Cursos com os quais você tem uma certa afinidade e a sua chance de adentrar. Tá? Por quê? Porque você vai marcar. É possível fazer isso? É claro que é. Né? Você olha o seu boletim de desempenho tranquilamente e vai analisar essa questão antes de marcar o curso que você vai definir. Você define na terceira etapa. E na terceira etapa também, você define o seu sistema de concorrência. Aí, vamos lá. Nós temos o sistema universal, que é o sistema comum, nós temos o sistema de cotas. Nós temos o sistema de cotas, que é uma lei, né? Está aí, ó, na tela, é uma lei que ela diz o seguinte, que deve ser reservado 50%, né? Eu tenho 50% das vagas destinadas a estudantes de escolas públicas, certo? Aí, o restante, os outros 50%, são para os candidatos, né? Vamos dizer assim, que vão concorrer ao sistema universal? Não, eles vão concorrer
com 45%, porque 5% são para os estudantes com deficiência, tá? Eles têm 45%, nós 50%, nós temos mais. E detalhe, nós da rede pública, olha aí, né? Nós temos esse quadrinho aí, ele mostra bem, nós da rede pública temos uma subdivisão, tá? Eu não sei se está escrito aqui. Está, olha aí, aqui diz o seguinte, os estudantes de escola pública, eles têm uma subdivisão. Que subdivisão é essa? Vamos supor, Adriana, estudante de escola pública, eu ainda posso concorrer, se eu me declarar negra, vem na ordem, se eu me declarar de baixa renda, se eu me declarar negra, se eu for deficiente. Olha, eu ainda tenho essas subdivisões dentro do quadro de escola pública, tá? Então, automaticamente, eu passo a concorrer a estas subdivisões, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos, como que funciona. Vamos supor aqui, ó, na prática, um curso que foi oferecido. Eu estou falando agora, eu vou dar um exemplo, não para esse período atípico que nós estamos vivendo agora. Vamos supor um período, entre aspas, aí dentro da normalidade, tá? Vamos pegar aqui, nós estamos em 2021, aí vamos supor que lá em dezembro nós vamos fazer o PAS para iniciarmos, né, aí no início do ano que vem. Aí nós falamos em primeiro semestre do ano que vem entrar. Como funciona o PAS? Nós sabemos que o ingresso pelo PAS na universidade, eu posso entrar por ele primeiro e segundo semestre, né? Vocês sabem disso. Se não sabem, vamos lá. Por exemplo, eu faço o PAS agora. Então, terceira etapa, eu finalizei. Terceira etapa eu faço. Daí eu posso entrar pelo primeiro semestre ou segundo semestre, né? Mais conhecido como primeira chamada e segunda chamada. Vamos lá. Eu tenho esse direito. Tá? Então, vamos pensar aqui em primeira chamada, ó. Eu tenho um quadro aqui, um curso com uma representação simbólica aqui de 20 vagas. Vamos pegar aqui um curso que não era tanto, mas está com uma concorrência hoje, né, devido à questão sociopolítica e um pouquinho acirrada, um curso de relações internacionais, né? Vamos pegar aqui um exemplo, um curso de réu, tá? E aí, olha, eu vou concorrer aqui para réu. Esse curso aqui, ele tem 20 vagas. Aí, veja bem, aqui eu sou estudante de escola pública, eu estou aqui. Aí eu quero que vocês percebam o seguinte, ó, se é 50%, 10 vagas eu tenho para cá, beleza? 45 para o sistema universal, tá? Porque eu tenho 5% aqui para eles ali, ó, para estudantes, né, com deficiência, tá? Então, aqui eu vou fazer uma subdivisão, tá? Para os estudantes aqui de escola pública, os alunos com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e aqui com renda superior, né? Que entra aqui como se fosse universal. Escola pública, só que não vou olhar aqui para essa renda. Então, nós vamos, tá? Eu quero que vocês, olha, que foi até desenhado para vocês perceberem como a chance nossa aí é bem maior do que a deles. Eu vou mostrar melhor aqui também, eu vou pegar um exemplo, olha. Aqui está dizendo o seguinte, ó, como que é avaliado. Peraí, acho que... E diz que automaticamente, ó, o estudante não eliminado que tiver sua inscrição efetivada em determinado subsistema de vagas e que não for selecionado neste subsistema, passa a concorrer nos outros subsistemas de vagas menos restritivos. Então, eu quero mostrar para vocês como que isso funciona. Olha, eu vou dar aqui só alguns exemplos para vocês perceberem como que vamos dizer assim, mais fácil. Olha, eu tenho um sistema aqui de cotas, né? Aí aqui eu tenho primeira concorrência, segunda, olha,
o aluno de escola pública, dependendo de onde ele se enquadrar aqui, ele pode ir concorrendo, o tanto de vezes, até ver se ele consegue aquela vaga ali que ele tanto quer. Isso eu estou falando em nível de primeiro semestre, tá? Primeira chamada, é entrar no PAS em primeiro semestre. Então, vamos lá. Eu vou citar um exemplo. Vamos pegar aqui um estudante de escola pública que faça parte aqui, que ele também se declare com renda inferior a um salário mínimo meio, ou seja, o aluno que não pagou a taxa de R$120 lá no início. E ele também se declara como sendo negro. Está aqui, o pardo. Ele vai fazer parte daqui, Ele vai ser do grupo 1 e do nível 1. Só que aqui, a condição dele ou vai ser A ou vai ser B. Condição A, se ele for portador de deficiência. Vamos dizer aqui que ele não é. Então, ele vai ser grupo 1, nível 1, condição B. Ele é renda inferior, é o que nós... e negro, aqui, né? Preto, pardo ou indígena, que está aqui, é o que nós chamamos de PPI. Então, ele tem aqui grupo 1, nível 1, condição B. Vamos supor, esse estudante, ele vai entrar aqui. Ele está concorrendo a vaga para um curso de, vamos pensar aqui, um curso de direito. Exemplo, um curso bem concorrido. Ele está aqui, a concorrência dele começou aqui. Vamos supor que aqui ele não conseguiu entrar. O que ocorre? Ele não conseguiu entrar, ele tem todos esses pré-requisitos aqui, ele declarou, ciente disso, ele não conseguiu entrar, tá? Daí, ele vem para cá, a segunda concorrência dele, tá? Ele vai concorrer agora, mostrando aqui, ele passa a grupo 1, aqui, ele perdeu. Ele vai continuar concorrendo como estudante de baixa renda, porém, não sendo declarado preto ou pardo, tá? Aqui ele entra como demais estudantes. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem aí na tela. Ele está concorrendo só como baixa renda. Também não conseguiu, olha o outro nível que ele passa. Ele continua aqui, aí ele vai concorrer como demais estudantes, ele deixa de ser baixa renda, porém ele vem aqui como demais estudantes e entra aqui, como negro. A cotas de negro, porém como estudantes. Não conseguiu também, aí ele concorre no sistema de cotas da escola pública, normal, como demais estudantes, sem olhar para nenhuma declaração que ele fez. Então, ele tem essas possibilidades. Dentro do sistema de cotas das escolas públicas, ele tem as subdivisões de concorrências, tá, que nós chamamos. Isso é feito de forma automática pelo sistema PAS, tá? Isso é um fator que torna possível, por exemplo, isso daqui, tá? Como eu disse para vocês, eu não sou boa de cálculos. Isso daqui é só para mostrar um exemplo. Nós temos aqui um exemplo de uma ex-aluna que entrou no curso de engenharia, que é um curso até então aí meio que concorrido, né? Nós temos o campus de engenharia aí funcionando no Gama, e, enfim, com uma nota que, se vocês forem analisar comigo, não desmerecendo, tá? O conhecimento dela, mas só para mostrar para você. Olha, nós temos aí uma nota acima de 40, tá? Esse argumento final. É claro que para cada etapa, né, se faz um cálculo, se multiplica, tem um peso, tem as suas subdivisões e tal, né? Eu não consigo fazer isso certinho aí, né? Meu conhecimento matemático aí não me permite sem calculadoras, tá? Enfim, eu mostro para vocês a nota de redação dela, olha, aqui de 0 a 10, primeira etapa 8,8, segunda etapa 7, porém, terceira etapa 4,
ponto 2, vamos arredondar aí, né? Eu trabalho com arredondamento. Então, olha só, nota aqui, né? Ruim, né? Ah, tirei nota ruim, meu Deus do céu, não vou passar nunca. Olha aí, pessoal. Nota em terceira etapa. E detalhe que eu quero falar para vocês da nota de redação. A nota de redação, meu Deus, zerei lá na terceira etapa. A nota de redação, eu vou morrer por conta disso? Não, eu tenho chance ainda de entrar na universidade? Claro que tem, sabe por quê? A média para redação tem que ser o quê? Tem que ser 20 pontos, tem que ser 20? Tem que ser 20 pontos, isso, tem que ser 20 pontos a média. Que média é essa? A ponderação que eles fazem, né, para a redação ali das 3 etapas. Aí vamos supor que o candidato tirou 10 aqui na primeira etapa, né, ele tirou 10 aqui, tirou, vamos supor, 8 aqui, ó, ele tirou 8 aqui e zerou aqui, né, ele tirou 8 aqui, vamos arredondar para eu conseguir fazer isso com vocês. Ele tirou 10 aqui na primeira, tirou 8 aqui. A redação na segunda etapa, ela tem peso 2. Ela é multiplicada por 2. Então, 8 vezes 2, 16, né? Esse cálculo eu consigo fazer. 16. Aqui, 10. Então, 10 com 16, 26 pontos. Teve a média. Então, se a média de pontos na parte 1, na parte 2, ela for de um cálculo ali exigido, né, para o curso que ele quer, olhando para o número de vagas ali, entra. Se tiver chance, entra. Então, né, cada caso é um caso, não é nenhum bicho de 7 cabeças, a intenção aqui é mostrar isso para vocês. Beleza? Antes de comentar sobre o Enem, né, agora a Silvia, né, eu vou desligar aqui meu microfone, a Silvia vai comentar aqui, né, Silvia, sobre os alunos aí da escola, alguns exemplos de alguns alunos que chegaram também aí ao UNB. Eu brinquei com a Adriana que eu fiquei com a melhor parte, né? Que é aqueles alunos que conseguiram chegar lá. A primeira aluna que eu coloquei aqui o exemplo que a gente conseguiu, para mim é um dos exemplos que mais me chama a atenção, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, porque é uma aluna que entrou para jornalismo no diurno, né? E concorreu pelo sistema de cotas da escola pública, e ela não queria fazer a terceira etapa. Então, assim, às vezes você está meio que desanimado, como a Adriana falou, né? Ah, mas isso eu não consegui uma nota boa, eu não estudei muito, eu não estou muito bem preparado. E aí ela fez a primeira etapa e a segunda, e na terceira etapa ela simplesmente não queria fazer a prova, porque estava desestimulada, estava desmotivada, e aí fez a prova, decidiu ir fazer a prova, e assim, eu acho que cada um de nós, enquanto professores, quando a gente visualiza vocês em sala de aula, a gente já visualiza um futuro, para um futuro além, né, e bem melhor, cada vez melhor para cada um de vocês. E essa aluna em especial, eu sempre falava muito durante as aulas, né? Ah, você vai ter que ir para a UNB, você vai me sustentar no futuro. Eu brincava muito com ela. E aí, na terceira etapa, houve toda essa desmotivação, né? Quando eu vi o nome dessa menina lá na UNB, para mim foi uma emoção enorme, assim, de todos os meus alunos, com toda certeza, mas ela em especial, porque era alguém que queria desistir, né? Então, vocês não podem desistir nunca, porque às vezes você acha que você não vai dar conta, você acha que você não vai conseguir, né? E você consegue muito mais do que você imagina que iria conseguir, né? Pode passar a próxima, Adriana. Joia. Aí eu só vou chamar a atenção aqui, ó. Olha aqui a Bianca, ó. A Bianca, ó, ela entrou no quantitativo das vagas relativas ao segundo semestre. Olha que coisa bacana. Então, é aquilo que nós estávamos comentando. Olha aqui, ó, PPI, tá? Então, ela concorreu ao sistema aí, da rede pública, e também foi isenta lá da taxa, ó. Então, automaticamente, né, ela passou por esse processo também. Porque a outra vai ter algo parecido. Quando você passar aí, você vai ver, ó. Aí.
que aí, no caso da Júlia, ela já conseguiu passar para arquitetura e urbanismo. Uma outra coisa que eu já queria deixar bem clara aqui para vocês, que esses alunos são alunos que fizeram o PAS, né, a última etapa do PAS, a terceira etapa, em 2019. Então, a Adriana e eu comentamos isso ontem, nossa, a escola tem muitos alunos aprovados, né, tem um histórico bom de aprovação. Só para vocês terem noção, nós não pegamos de anos anteriores, nós pegamos só de 2019, não foram todos os exemplos. Além delas duas que entraram pelo PAS, também tiveram outros alunos, inclusive quando eles entraram em contato, eu já tinha montado todo o material com as meninas, e aí acabou que a gente não conseguiu colocar, mas inclusive um aluno passou 2 vezes, né? Eu brinquei com ele, eu falei, nossa, você estava animado, porque ele passou para a engenharia e passou para a história. No próximo slide vocês vão ver, pode passar, Adriana, que alguns alunos também utilizaram a nota do Enem, se inscreveram pelo SISU, né, e também conseguiram entrar, né, então vocês percebem que tem várias formas, como a Adriana falou lá no início, é um caminho que a gente acha que é muito difícil, mas que não é tão difícil quanto a gente imagina, porque tem várias formas de vocês conseguirem entrar na UNB, né, tem o PAS, que eu considero, assim como a Adriana, a mais fácil, digamos assim, né, colocar umas aspas aqui, porque nenhuma é fácil, mas vocês ainda têm o vestibular tradicional, e vocês ainda podem se inscrever pelo SISU, né, e utilizar a nota do Enem. Então, aqui nós temos 2 alunos que são da mesma turma, inclusive, coincidentemente, não é querendo puxar o saco, mas era a turma que eu era conselheira em 2018, aí eu já puxo um pouquinho o saco também, né? Então, Tá puxando o saco sim, tá, Silvia? Eu tô vendo. Mas meus alunos sabem que eu sou puxa-saco deles. Todos que estão aqui, que já foram meus alunos, eles sabem disso. E aí, o que é que eu observo aqui? Se eu peguei só os alunos de uma turma e eu consegui 6 alunos, vocês já pararam para pensar se a gente tivesse conseguido a relação de todos os alunos daquele ano que conseguiram a aprovação em algum vestibular, em alguma federal, ou só na UNB especificamente, né? Foi em 2019, Silvia? Foi 2019. Todos 47% dos calouros em 2019 foram de escola pública. Exatamente. E aí o Hugo, só para deixar claro, ele entrou, né, ele conseguiu para ciências biológicas, e ele já fez de novo agora. Então, ele já está esperando de novo, ele entrou de novo com a nota do SISU, e está esperando o resultado já da próxima, o próximo resultado. Aí, bem rapidinho, que eu já estou terminando, que para não ficar muito extenso, eu estou só mostrando para vocês aqui, e me orgulhando dos alunos que conseguiram. Pode passar, Adriana. Aí nós temos aqui a Maria Vitória. A Maria Vitória é minha afilhada, então também tem que puxar um saquinho, né? Assim, orgulho. Ela é irmã também de um aluno do 2º ano D, o Mário Sérgio. Eu não sei se ele está aqui agora, mas assim, ela também conseguiu. E a Roana, que também foi uma aluna da mesma turma, também um exemplo de menina, muito batalhadora, era um exemplo de quem fazia estágio, estudava e nunca deixou de entregar atividades em dia, nunca deixou de estudar para as provas e nunca deixou de estudar para a prova do PAS, né? Então, é aquela questão de que quando você consegue organizar o seu tempo, você consegue conciliar trabalho, você consegue conciliar estudo, e você consegue conciliar ainda com um pouco de vida social, digamos assim. Você não vai viver só de estudar e trabalhar, você só precisa de ter organização. Quando a gente se organiza, a gente consegue o objetivo, né? Eu não vou falar muito, eu só queria falar um pouco dos meninos aqui, não entrei em detalhes de como eles conseguiram, porque eu acho que a Adriana explicou muito bem toda essa parte, né, e até para não ficar muito cansativo. Então, vou deixar com a Adriana para ela concluir aí, tá bom, gente? E ano que vem eu quero o nome de vocês aqui para eu falar de vocês. Isso aí. Aí, olha só para fechar essa parte, né, concluindo aí que não é algo tão distante aí de vocês, uma notícia aí da escola de Ceilândia, né, que aprovou aí mais de 69 alunos, tá? Então, é algo aí bem próximo, tá? E aí eu vou pincelar aqui a prova do Enem só para traçar aí uma comparação entre as duas provas, né? Porque pelas nossas conversas eu vi um interesse de vocês também muito forte aí pelo Enem, tá? Então, o Enem, tá? É o Exame Nacional aí do Ensino Médio,
E essa diferença aí da prova do PAS, né? Ele é nacional, de norte a sul aí do nosso país. Qualquer pessoa pode concorrer, pode fazer essa prova. Totalmente diferente aí do nosso PAS, tá? Aí na UNB. E o Enem, ele avalia o desempenho do estudante, ó. Autoavaliação. O que é isso? Eu posso fazer o Enem estando aí na segunda etapa, só para ver o meu desempenho. Se eu for muito bem, eu não vou poder, né, partir aí para o ensino superior. É só uma autoavaliação. Acesso à educação superior, né? Vocês sempre veem aí as propagandas, né, das faculdades, dos centros universitários aí, privados, fazendo convite, traga a sua nota do Enem, de acordo aí com a nota do Enem, a bolsa aí que nós temos e tal. SISU, né? Depois que eu faço a prova do Enem, eu também vou fazer aí minha inscrição para o SISU. SISU aqui são as federais, como vocês viram aí, né? Alguns estudantes aí da escola que conseguiram a vaga por meio do SISU. A diferença aí do SISU para o ProUni é que aqui eu tenho as federais, eu vou me inscrever utilizando a nota do Enem pelas federais. O ProUni é um programa, né, onde eu consigo financiamento em faculdades de rede privada. Pela nota do Enem, eu também posso estudar em algumas instituições de ensino superior em Portugal, algumas, tá? Quem tiver interesse aí, basta dar uma olhada. Eu tenho também FIES, tá? Que é um financiamento. Esse FIES aqui é um financiamento relacionado aí ao Estado, porém, algumas faculdades de rede privada, né, algumas passaram a criar o seu próprio financiamento, tá? Então, cada um pode ter o seu financiamento, lembrando que depois de um tempo eu tenho, né, que pagar, tá? Agora, é claro, que eu posso ter, sim, né, a possibilidade de utilizar essa nota do Enem 100% em unidade federal, como aqui, ó, que é o caso do SISU, que é um caminho bacana também. É mais difícil, mas também não é impossível, tá? Então, aí diz o seguinte para nós, né, que qualquer pessoa pode fazer o Enem, tá? Qualquer pessoa pode fazer o Enem. Aqui mostra a estrutura da prova. A prova é composta por quatro provas objetivas, sendo 180 questões, são questões de múltipla escolha, tá? 45 questões em cada área do conhecimento. Essas áreas são divididas, ó, em linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e tecnologias. E temos a prova de redação, onde eles pedem, né, que no mínimo tenha 7 linhas, máximo 30, e sempre eles seguem essa tipologia aqui, ó. Texto dissertativo, argumentativo, a partir de uma situação problema, sempre. E sempre voltada a uma situação problema do país, tá? Do Brasil. Não se trabalha aqui com questões que abrangem aí o mundo. E aqui a nota da redação. É uma redação avaliada em 5 competências, sendo destinada a cada competência 200 pontos, tá? E aí totaliza os 1.000 pontos de redação, totalmente diferente da avaliação do PAS, que vai de 0 a 10, e que a tabela lá se divide em aspectos micro e macro. Aqui nós temos em competências, tá? E aí, olha, a primeira competência se destina ao uso da língua em si. Aqui entram os aspectos gramaticais, ortográficos, né, morfossintáticos e tal. A competência 2 avalia aqui a questão dos aspectos macro, que eu comentei antes lá do PAS, e tem uma diferenciação, ó. Aqui exige áreas do conhecimento, conhecimentos de outras disciplinas dentro do texto. Então, meio que obrigatoriamente, na redação do PAS, eu tenho que
trazer conhecimentos do ensino médio ou conhecimentos, né, de uma certa forma, de uma disciplina dentro do meu texto. É onde, em sala de aula, nós aprendemos de uma maneira mais simples, trazer, por exemplo, filosofia e sociologia para dentro do meu texto dissertativo. Por quê? Porque são disciplinas que envolvem, né, a nossa convivência, que envolvem aí o estar, né, o homem na sociedade, então fica mais fácil trabalhar com essas duas disciplinas dentro do meu texto. Competência 3, aqui nós temos a questão, né, da argumentação, tá? E a competência 4, os mecanismos linguísticos, aqui entra o tal da coesão e coerência, os elementos coesivos que eu tenho de dominar. A competência 5, a proposta interventiva. Se no texto de redação, logo no enunciado, eles pedem para vocês darem, se eles colocam uma situação problema, eles querem uma solução. Então, obrigatoriamente, no texto, tem que haver uma solução para aquele problema. Esta é a estrutura básica aí da redação. Isso daqui só para vocês sentirem a diferença, né? Agora, trabalhar isso só em nossas aulas, tá? Então, finalizamos aqui a nossa conversa. E, com isso, a nossa mensagem, né, a vocês, de que vocês são capazes, têm plenas condições para conseguirem aí realizar o sonho do curso que vocês quiserem. E mostramos aqui a diferença entre PAS e UNB. E eu tenho certeza, né, de que toda a escola, direção, coordenação, todos os professores se colocam aí à disposição de vocês para ajudá-los no que for preciso aí nesse sentido. E fechamos aí com a citação do Grande Rosa, né, que diz o seguinte, olha, o homem nasceu para aprender e apreender tanto quanto a vida lhe permita. E é isso, né? Estamos conhecendo, aprendendo aí diariamente, nunca sabemos tudo, um pouquinho que sabemos, né? Essa troca e que estamos abertos aí sempre a aprender, que vocês tenham sempre essa sede aí por aprender e o mais importante, né? Apreender, né? Levar sempre consigo aí, né, no íntimo aí de vocês, tudo que a vida lhe permitir. E que essa sede aí seja saciada, não, né? Que ela seja sempre mantida aí com bastante sede para que vocês tenham essa vontade sempre, tá? É isso. Alguém aí de vocês? Na verdade, quanto mais você estuda, né, isso eu aprendi, isso eu escutei muito na faculdade de um professor meu, e realmente, quanto mais você estuda, mais você aprende, mais dúvidas você tem. Então, verdade. O estudo, ele sempre vai ser constante para a vida, independente da área que você atue. Bom, agora vamos às dúvidas. Eu compilei aqui agora algumas perguntas, aquela compilei. Nossa, eu juntei, só coloquei no bloco de notas aqui, porque eu me perco nesse chat. Aí o professor que quiser responder, levanta a mãozinha e a gente... ou então libera o áudio na hora quem quiser falar, só para não dar briga, vocês não ficarem se estapeando para quem vai falar primeiro. Então, vamos lá. A primeira coisinha, antes de eu passar para as perguntas, a Vivian tinha levantado a mão e ela queria falar, eu queria dar a palavra para ela. Silvia, a Vivian ainda está aí? Você falou que ela queria falar? Ela levantou a mão em um momento em que a Adriana estava falando, só que eu não vi se ela continua na reunião ou se a dúvida foi sanada, né? Porque a Adriana continuou falando. Se ela, por acaso, tiver... Deixa eu ver aqui. Vivian de Oliveira, ela está ainda na sala. Tá, qualquer coisa, eu vou dar continuidade aqui, Vivian, se você quiser falar depois aí, abrir o áudio, aí a gente pode interromper. Vamos às perguntinhas. A Letícia perguntou, as inscrições do PAS 1 de 2021 a 2023, elas ainda não começaram mesmo, né? Que ela falou aqui. Não, né? Não começou, não. Tá, jóia. Então, elas vão começar. As provas que... Aí, só para... Eu acho que foi uma dúvida que surgiu aqui mais para frente. Então, as que vão ser agora em julho, não é isso? São as referentes ao ano passado. A primeira etapa, as etapas do ano passado, né? A primeira, segunda e terceira etapa referente a quem se inscreveu no ano passado, não é isso? Isso.
E em relação até à prova do Enem do ano passado, nós tivemos muitos candidatos que não fizeram a prova do Enem no ano passado. Aí, o que acontece, para vocês não se confundirem, pessoal aí do terceiro ano, saiu um edital agora, que a partir do dia 17 de maio a 28 de maio, é para inscrição de taxa de isenção para o Enem 2021. Só que esse período é só para os alunos que se inscreveram no ano passado para o Enem e não chegaram a fazer a prova, por algum motivo, né? Eles não conseguiram fazer essa prova. Aí eles vão justificar essa ausência na prova e vão fazer essa prova sem pagar a taxa, né? Porque aí eles não teriam mais direito, porque eles não estão cursando o terceiro ano neste ano de 2021. Só para vocês não confundirem. Tanto o Enem como o PAS, ainda para esse ano, eles ainda não abriram. A gente tem que lembrar que esse ano está sendo um ano atípico, então a gente tem ali situações diferenciadas. Esse ano a gente vai ter várias provas de etapas e de anos diferentes, né? A gente vai ter a prova do Enem de 2020 e a de 2021 deve acontecer no final do ano. A gente ainda vai receber mais informações e à medida que a gente for recebendo informações, a gente vai passando para vocês. Que é como a gente falou, é um ano atípico, né? Então ele está sendo tratado passo a passo, né? Então, primeiro vamos focar quem fez inscrições do ano passado, as provas ainda vão acontecer do PAS, e como a Adriana falou aí, o Enem, que são provas distintas, né? O Enem é aquele compiladão, né, de todos os anos, e o PAS são etapas, né? Primeira, segunda e terceira etapa, né? Referentes ao primeiro, segundo e terceiro ano. Então, vamos à próxima pergunta. Oi, alguém? Sim. Não, e aí a gente também vai ter um cuidado maior agora, porque como nós sabemos, como você falou, nessa questão do ano, está muito confuso, né? Até para a gente tá confuso, imagina para os meninos. Então, a gente vai ter esse cuidado também de, durante as aulas, quando forem saindo atualizações de cronograma, essa coisa toda, a gente vai repassando também, para que eles fiquem atualizados, porque aqueles que estiverem inscritos, né, vão sabendo como o cronograma oficial. E a gente vai explicando as etapas e tudo mais para tentar deixar o mínimo de dúvidas possível, né? Isso, aí quando sair as inscrições desse ano, a gente vai fazendo, mas vamos falando de cada etapazinha que está acontecendo com calma para vocês. A Lívia também perguntou aqui, tinha perguntado, tem só uma questão do tipo D por prova? Geralmente, dos últimos anos, uma questão tipo D, geralmente. Até pelo valor, né? Ela é multiplicada por 3. As inscrições aqui, teve até uma repetida que, inclusive, a Lívia perguntou agora, né? Que as inscrições do PAS de 2020, elas já aconteceram, né? Elas foram até que prazo? Acho que elas aconteceram, foi no mês de janeiro. Se não me falha a memória, foi de 11 a 29 de janeiro deste ano. Isso, a referente à prova de 2020, tá, gente? A de 2021 ainda não tem previsão, a gente ainda não tem informações. Vamos lá. Vamos lá, a próxima. Matheus perguntou, quem não se inscreveu na segunda etapa, dá para fazer no outro ano? Cadê ele? Ele não fez a segunda. Aí, no caso, seria só a terceira etapa? Só a terceira etapa não se pode fazer, não é isso? Não. Ou você faz a partir da segunda. Verdade. Ou você faz a partir da segunda, você pode perder somente a primeira, tá, Matheus? Então, eu também acho que entendi isso, acho que ele perdeu a segunda etapa também. Então, só a terceira você não pode fazer. Aí, o que você pode fazer é o Enem, né? Aí, você pode se inscrever no Enem, porque aí o Enem vale para... ele aborda o conteúdo dos 3 anos.
Grazi, e pode fazer o vestibular tradicional também, né? Que tem Isso, a gente sempre se esquece, né, dos vestibulares tradicionais, né? Eu coloquei lá, até na hora quando ele perguntou isso, eu estava acompanhando aqui, eu coloquei, porque infelizmente, assim, se você perdeu as duas primeiras, aí só a terceira não pode. Aí tem que optar ou pelo Enem ou pelo tradicional, né? Isso. A Eilane falou aqui, ó, professora, a minha prima disse que já se inscreveu no PAS em janeiro, e de 2021, não, essa é que a gente já respondeu, né, que aí quem se inscreveu em janeiro agora foi referente a 2020, e a 2021 ainda não aconteceu. Aí essa eu coloquei que não foi nenhuma questão, foi só um comentário do Wesley. Ele falou, eu não sei nem usar vírgula. Então, é hora de focar nesses pontos, né, que a gente não é muito bom, porque a gente não consegue ser bom em tudo, não. A gente tem que, geralmente a gente é bom em algumas partes, e no que a gente não é, a gente foca um pouco mais nos estudos nessa parte aí, né? A gente pode só mandar aí a professora pede para vocês redação aí, extra classe, né? Para fazer correção, para fazer esse treino, né, da vírgula. Aí a Daniela, a professora de artes, a Daniela, falou sobre aquela questãozinha das artes, para quem não viu o chat, né? Só para falar aqui para todos, né? Aquela questão das artes que tem a questão, a parte, né, da prova, ela falou que nas aulas dela vai explicar com calma, ela vai abordar todo esse tema nas aulas dela, tá bom, gente? Então, não fiquem preocupados, quem for optar por essas áreas, ela vai explicar direitinho lá, com mais calma. A Eilane também perguntou se a prova é presencial, nesse momento de pandemia. A prova do PAS? Sim. Quanto do PAS e do Enem, né? A realização da prova do PAS, eu creio que a intenção deles é fazer essa prova presencial, porque eles estão adiando, né? Eles vêm adiando, daí eu não sei como que será feito. A do Enem aconteceu das duas formas, né? Aí eu não sei como que vai ser. Temos que aguardar, né? Aguardar informações, né? Deixa eu ver. A Isis perguntou se a gente vai disponibilizar todo o material. Sim, vamos disponibilizar todo o material, tá, para vocês nas salas. Os professores de português que vão fazer a postagem para não ficar repetitivo em todas as aulas, não é isso, galera? Acho que ficou combinado assim. O Lyson falou assim, professor, eu fiz a inscrição para o PAS 1, só que eu vou ter que fazer o PAS 2 esse ano também? Aí é o que a gente já repetiu, né? A gente ainda não sabe se vai acontecer esse ano o PAS 2, né? Estamos num momento atípico. Mas, via de regra, seria, tá? Porque o PAS 1 não aconteceu ano passado, então, se não acontecer o adiamento também do PAS, da segunda etapa do PAS 2, vai fazer as duas provas agora. A Isabela falou que não entendeu a questão da nota no final da negativo. Ela falou assim, professora, eu não entendi esse negócio da nota no final da negativo. Qual nota? Isabela, esclarece para a gente, por favor. Ô, Adriana, eu acho que pode ter sido aquela questão que em alguma etapa ele pode negativar alguma nota, mas isso não quer dizer que o aluno está fora, digamos assim, né? Ela colocou aí a nota de corte. A nota de corte do PAS. Essa nota de corte, ela depende do curso. Ela depende do curso que você vai optar lá na terceira etapa. Ela vai depender do curso e do nível, e essa nota de corte, ela pode ser alterada a cada semestre. Depende, né? Depende do nível dos alunos, né? Dos concorrentes. Isabela, ela é feita por base na nota dos concorrentes daquele semestre, não é isso? Vamos lá, qual a próxima questão? Nos fizeram bastante perguntas. O Enem já está tendo inscrição? O Cauã perguntou. Não, a inscrição para o Enem 2021 também ainda não foi aberta. Assim que abrir também, né, nós vamos dar um jeitinho de relembrá-los.
O que vai ser aberto agora a partir do dia 17 é para os estudantes inscritos no ano passado que não conseguiram fazer a prova nesse ano, né? Que a prova do Enem do ano passado, ela foi realizada no começo desse ano. Se não me falha a memória, foi em janeiro. Não lembro. E teve acho que foi em janeiro, sim, que acho que a gente ainda estava tendo aula. E teve também a prova digital. Então, muitos deixaram de fazer das duas formas. Aí, agora, eles vão fazer a inscrição, né, pedido da taxa de isenção. Agora, para vocês, não, ainda não abriu, não. Aí a Maria Eduarda perguntou aqui se o PAS e o Enem são a mesma coisa, mas eu acho que a gente já respondeu, né, que são provas distintas, né? O PAS, ela é uma seriada, né, você faz enquanto você está cursando o ensino médio, e ela é referente, cada etapa ela é referente ao ano que você está cursando, né? Então, a primeira etapa ela é referente ao primeiro ano, a segunda é referente ao segundo, e a terceira é referente ao terceiro. E o Enem, não, ele aborda já o conteúdo dos 3 anos. Perguntaram aqui, quanto que é o Enem? Qual o valor da taxa do Enem? A última edição foi R$ 85, né? Mas eu creio que eles devem manter aí, já há um tempo esse valor, 85, mas vocês não vão pagar, não. Terceiro ano, o aluno cursando aí terceiro ano não paga. É só pedir a isenção, né, da taxa de inscrição, da mesma forma, né, lá no site. A Maria Eduarda perguntou, as pessoas que estão no segundo ano podem fazer o Enem apenas para treinamento? Pode fazer apenas para treinamento, sim. Ver se tem mais alguma questão. Só que detalhe, vocês do segundo ano, vocês podem fazer para treinamento, só que vocês terão que pagar. Os alunos do terceiro ano que não pagam pela inscrição do Enem, pelo fato de estarem concluindo o ensino médio, tá, em escola pública. Aí, ó, interessante essa informação, né? Então, se você quer fazer, se você está no segundo ano, você quer fazer como treinamento, você tem que pagar. Aí, quando você estiver concluindo o terceiro ano e for fazer, você vai ter a isenção naquele ano. Deixa eu ver o que mais perguntou alguma coisa. A Isis Fernandes perguntou se a prova do PAS do ano passado está prevista agora para junho, qual é a data? Se é dia 27 mesmo de junho, alguém tem essa data? Eu não vi, né? Eu não vi alteração. Eu até procurei ontem, eu não vi mudança ainda não. Mas é aquilo que eu comentei no início, né? Site do Sebrasp. Dê uma olhada o lá. site eu coloquei no chat, tá, gente? Pois é. Coloquei no chat. Dei uma entrada lá. Vocês olham tudo, data, local de prova, tudo. A Isabela comentou aqui que ela quer fazer para artes, né? E como é que é essa parte da isenção. A Isabela, como eu falei, a professora de artes, na aula dela, ela vai abordar mais essa parte mais específica da disciplina, porque aí são mais detalhes, né? Que senão a gente acaba se delongando muito aqui. Mas ela vai explicar direitinho, pergunta para ela lá, manda mensagem para lembrar, na aula ela fazer esses comentários sobre essa parte específica, né, de artes, né, dessas provas, tá, para ela tirar essa sua dúvida por lá, mas ela vai abordar esse tema sim, tá bom? Eu acho que a gente já respondeu, o José Cláudio já perguntou aqui do pagamento, mas a gente já falou, né, 120 o PAS, mas com isenção de taxa, né, para alunos que se enquadram naquelas questões, e o Enem 85, mas com isenção para quem está no terceiro ano, né. E o do segundo ano, a taxa geralmente é a mesma para qualquer pessoa, né? Quem está no segundo ano? Isso. 85, Maria Eduarda. 85. Foi 85, né? R$85 a taxa. Então, aqui encerrou as questões. Mais alguma questão, gente? Coloca aí no chat para a gente finalizar. Não, gente, eu acho que já foi. Então. Grazi, o microfone.
Tem a Emily Cristina, você quer falar alguma coisa? Tá com a mãozinha levantada? Acho que levantou sem querer, é porque ela fica próxima aqui do chat, aí a gente clica aqui sem querer de vez em quando, né? Gente, tem uma plataforma muito boa que se chama Tufo sobre o Paz. A Isabela está comentando aqui que tem uma plataforma. Sim, Ilane, quem está no segundo ano, está cursando o segundo ano e quiser fazer o Enem, tem que pagar. A isenção é só para quem está cursando o terceiro ano. Pessoal, vocês do segundo ano, a prova do Enem, ela acontece num dia, praticamente no mesmo dia, daí algumas horas, ela está disponível em plataforma para vocês responderem, né? Não tem Então, necessidade de pagar e ela está disponível, ela é disponibilizada depois, né, a prova na íntegra, ela é disponibilizada e vocês conseguem ter acesso a todas as outras provas anteriores para vocês fazerem, para vocês simularem em casa, né, a prova, para vocês responderem, vocês conseguem. E a redação de vocês do segundo ano, para ser avaliada conforme o Enem, é um pouquinho complicado, porque nós trabalhamos de acordo com o Enem as redações no terceiro ano, né? É bom vocês darem uma treinadinha, mas se quiserem aí corrigir como o Enem, eu corrijo, mas podem se assustar. Cadê? Então é isso, né, pessoal? Nós fechamos, né, Grazi? Vamos fechar, então? Vamos encerrar aqui. A Maria Eduarda está perguntando se acha importante fazer no segundo ano. Como ela falou, Maria Eduarda, o Enem não é tão interessante, porque você consegue o acesso fácil à prova, né? Então, assim, o interessante é você fazer o PAS, porque o PAS você consegue fazer ele de uma forma seriada, né? Com conteúdos do ano que você tá cursando. Se você faz o Enem no segundo ano, você vai responder a conteúdos que você ainda não teve acesso ainda, que você ainda não estudou, né? Ô, Grazi, eu até acho interessante, mas, por exemplo, ela baixa a prova, ela se organiza em casa, ela coloca o mesmo horário, por exemplo, que ela teria se ela fosse fazer o Enem, se tivesse feito a inscrição, e ela treina sem que tenha que pagar a taxa, como a Adriana falou. Ela baixa a prova e ela se organiza para ela ter noção do tempo que ela vai gastar para fazer a redação, do tempo que ela vai gastar com as questões objetivas, e não deixa de ser um treino. Ela só precisa ter disciplina e organização para fazer da mesma forma como se ela tivesse feito a inscrição e tivesse... A questão de você fazer lá, pelo menos para o segundo ano, é porque você testa um pouquinho das suas emoções, né? Então, assim, quem não tiver problema com grana de pagar essa taxa, né? 85, se a gente contar que é um ano inteiro para você juntar aí esses 85, né? É interessante para você ver a questão de nervosismo e se adaptando, né? A fazer uma prova, né? Então, assim, é realmente uma questão bem pessoal. Questão de conteúdo em si, nem tanto. É questão mais, como a Silvia falou, né? De você se organizar para saber de tempo, de tudo mais, né? Prontinho, gente. Que se deixar, eu fico falando aqui até 3 horas da tarde. Eu acho que não, né? Pronto, podemos finalizar, Grazi. Então, tá, gente. Gente, obrigada pela atenção, foi muito bom. E demais dúvidas, eu acho que a gente pode... vocês podem mandar para a gente vai compilando, né, essas dúvidas e tira numa próxima aula. Tá bom? Então, gente, abraço. Muito obrigada pela atenção, pela audiência. Tem um formulário, né? Sim, isso mesmo. A gente tem um formulário, a professora Edilene vai postar nas salas de aula, tá? Formuláriozinho sobre hoje, sobre a aula de hoje, algumas questõezinhas para a gente entender um pouquinho como que foi a aula de hoje, quais são as maiores dúvidas de vocês. Respondam, enviem, tá bom? Exatamente, todo mundo respondendo, né? Eu acredito que vai ser bem produtivo
positivo, até para nós que somos professores, eu acho que foi muito, muito interessante, muito rico. Obrigada, professora Adriana, obrigada a todos os professores que estão aqui presentes, e aos alunos também, né? Vou postar lá daqui a pouquinho o formulário para ver como é que foi aí os bastidores do que aconteceu aqui, tá bom? Um beijo a todos, ótimo fim de semana, ótimo sabadão, aproveitem o dia. Beijos. Beijo, pessoal, bom final de semana. Tchau.